que todo mundo começou a falar sobre marca pessoal? Bom, existem diversos fatores para esse movimento do mercado, mas o principal deles é por causa do custo do lead. Ultimamente aumentou muito a taxa de criadores e de anúncios dentro da internet. Com isso, aumentou o custo para você fazer um anúncio, para você ter uma conversão, o famoso CAC. E aí então, hoje a maneira mais fácil de você ter uma venda, de ter um lead barato, é através da conexão. Mais do que o produto, a pessoa se conecta com você, com a sua essência e com sua marca pessoal. E isso é muito importante por dois fatores, porque primeiro, as pessoas estão se sentindo sozinhas e isoladas, então quando você chega com um posicionamento forte, isso acaba gerando conexão e confiança, identificação principalmente. E não só isso, hoje a gente é hiperestimulados. Quando a gente abre o celular, a gente vê no mínimo 20 Reels a cada vez que abre o Instagram. Com isso, a gente acaba esquecendo muito fácil das pessoas. Por isso que é importante você ter uma marca memorável para que as pessoas saibam que elas precisam comprar de você, que elas vão lembrar de você na decisão da compra. Sem falar que as pessoas estão cansadas de anúncio. Quando você desenvolve uma narrativa em cima da sua marca pessoal, a venda se torna algo mais natural, mais orgânica. Um exemplo clássico disso é a Manu City. A essência dela é uma influenciadora fitness que tem uma rotina hiperprodutiva. O produto que ela vende são as ferramentas que ela usa dentro desse cotidiano. Então, além dela se conectar com as pessoas, influenciar numa rotina boa, ela consegue ofertar o produto dela de uma forma muito natural. E agora eu vou te passar os 4 pilares de uma marca pessoal forte. O primeiro de todos é a sua essência, quem você é. Aqui entra seus valores, suas crenças, sua visão, sua história. Aqui é muito importante que você vai se conectar com o seu cliente ideal já de cara, a partir dos seus valores. E é por isso que muitos falam que você não deve agradar todo mundo. Você tem que agradar o seu cliente ideal. Porque quando você demonstra suas crenças, você espanta aquela pessoa que não é seu cliente ideal, que não vai se conectar com você. Importantíssimo, tanto para deixar mais barato ainda o seu custo por um cliente, para você não perder tempo alimentando aquela pessoa que não faz sentido dentro das suas redes. Também, quando você coloca um posicionamento mais forte, você consegue gerar mais diálogos dentro dos seus conteúdos, você consegue fazer com que as pessoas criem polarizações dentro dos seus comentários e assim gera mais engajamento e mais alcance também. O próximo é a sua mensagem, tudo aquilo que você defende. É o que você acredita, contra o que você luta e o que você quer despertar nas pessoas. Esse pilar é muito importante. Um exemplo clássico disso é o Martin Luther King. Ele, mesmo sem redes sociais, sem internet, sem nada, ele conseguiu reunir 250 mil pessoas na frente de uma escadaria em Washington para protestar e compartilhar sua mensagem. E o grande detalhe disso que ele estava protestando por direitos iguais. E mesmo assim, tinham brancos e pretos todos unidos por causa daquela mensagem, daquele propósito. O que ele estava defendendo? Contra o que ele estava lutando? Isso era muito claro, as pessoas conseguiam entender aquela dor. E o principal era algo muito presente no momento. Quanto maior ampla a sua mensagem, mais atenção vai chamar. Sempre quando você for compartilhar sua mensagem, você tem que pensar numa maneira que ela vai impactar o maior número de pessoas possível. E depois você vai refinando para que as pessoas consigam entender melhor ainda você. Mas o importante de início na sua mensagem é que chame o máximo de atenção possível. Então é muito importante quando você for fazer suas estratégias, pesquisar conteúdos, você pesquisar conteúdos que estão em alta, assuntos que viralizaram, o porquê eles viralizaram, o que o mundo está sofrendo nesse momento. E muitas pessoas ficam perdidas nessa fase, mas é muito simples. É só entender quais são as suas dores ou o que você já superou no passado, né? Então você carrega essa mensagem, você tem esse aprendizado, você consegue compartilhar com as pessoas alguma coisa que você quer resolver. Outro pilar é como você se expressa. Como as pessoas irão te ver. Sua linguagem, sua estética, seu jeito de fala, seu jeito de escrever, tudo isso vai tornar você muito marcante. Principalmente bordões, como por exemplo, sabor. Cara, não acredito que eu fiz isso. Mas vocês conseguem entender a força disso? E uma estratégia que eu utilizo e eu acho muito válida é você utilizar da rebeldia. Se você analisar, muitos no mercado falam da mesma forma. Apressado, gatilhos mentais fortes de venda, de persuasão, e as pessoas estão cansadas
desse hiperestímulo e de sempre ter alguém vendendo para elas. Então, quando você percebe isso e quebra esse padrão, se expressando da sua forma, de um jeito único, você chama atenção e fura a bolha. Um exemplo clássico disso é a Thay Dantas. Fala de um jeito calmo, consegue trazer sua autoridade e mostrar resultado sem estar mostrando carros, casa, trazendo conteúdos e estratégias ricas, quebrando, né, os padrões do mercado. O último pilar é o seu valor, tudo aquilo que você entrega. Aqui entra aquela parte onde o porquê as pessoas devem assistir seus conteúdos. Conhecimento, experiências, visão, transformações. No momento que você for criar, você deve pensar o porquê alguém irá assistir isso daqui. Existem diversos fatores, tanto de entretenimento, conhecimento, ferramentas que elas podem aprender, mas o importante é que seja algo que realmente agregue na vida das pessoas e que você tenha um pilar muito forte, o do qual é o seu grande valor. Você pode falar sobre diversos assuntos, mas o seu pilar principal é o seu valor real. É aquilo que você entrega, aquilo que as pessoas pagariam para que você trabalhasse para elas ou entregasse algum serviço, algum valor. Quando a gente cria conteúdo, a gente acaba esquecendo como que é o nosso comportamento consumindo conteúdo. Então, é sempre importante e válido a gente estar sempre pensando e analisando. Eu gosto muito de fazer uma tarefa que quando minha namorada está do meu lado, eu fico vendo o que chama a atenção dela, qual o anúncio que para os olhos dela. E eu fico analisando aqueles padrões. Isso faz com que eu consiga analisar como que eu vou criar meus conteúdos também. A gente tem que sempre lembrar que as pessoas são extremamente egoístas quando estão nas redes sociais. Naturalmente elas já são, mas nas redes sociais que não existe o olho no olho, que elas podem te ignorar, elas são mais ainda. Elas vão pular seu conteúdo. Então você tem que achar uma forma apelativa e entender realmente o que desperta a atenção do seu público. Quando você conhece exatamente quem é o seu público ideal, que muitas vezes é a mesma pessoa que foi você no passado, você consegue saber exatamente o que chama a atenção dele. Um exercício que eu sempre faço na criação dos meus conteúdos é utilizar das minhas frustrações que eu já tive no passado ou que eu estou passando. E isso eu tenho certeza que vai gerar conexão com as pessoas. Normalmente, esse conteúdo que eu sinto quando eu vou criar é algo revoltante. Eu estou indignado com algo, ou eu estou emocionado, ou aquilo faz me lembrar de algo. E eu utilizo dos meus arquétipos, né? Por exemplo, eu tenho um arquétipo muito forte de herói. O que significa isso? Que eu tenho que contar uma história de superação. Não estou dizendo que você tenha que fazer isso também, mas no meu arquétipo é assim. Então, eu tenho que contar essa história de superação através de um sentimento que eu já passei, que eu estou sentindo. Isso vai ser um conteúdo autêntico, verdadeiro. E aí você une com a sua linguagem, com a sua expressão, que vai ser marcante, única e repetitiva, e as pessoas vão lembrar mais recorrente de você. Vai se conectar mais com você. Tenho certeza disso e te garanto. O que muitos não sabem é que a gente já tem uma marca pessoal. A gente já aplica ela, como a gente conversa com os nossos amigos, como a gente já cria conteúdo. Só que muitos acabam tendo medo de repetir, que esse é um dos maiores erros. Por favor, não cometa esse erro. Presta atenção. Você deve repetir, você deve bater na mesma tecla. Mesmo que você fale diversas vezes sobre o que você trabalha, mesmo que você fale diversas vezes sobre qual é a sua missão, o seu objetivo, é importante que você repita, repita, repita. E as pessoas vão lembrar de você por algo, pelo sabor. Cara, que bosta, mano. Isso daí tá na minha cabeça, pra vocês entenderem. E as pessoas têm medo de repetir, de pensarem que não vão ser criativas. Mas não, você pode ser criativo. E a criatividade vai estar exatamente aí, em você repetir essa mesma mensagem para que você se torne mais marcante, só que de uma forma um pouco diferente. Em resumo, uma marca pessoal existem 4 pilares. Quem você é, o que você defende, como você se expressa e o valor que você entrega. Essa é a aula 1 da nossa sociedade. Agora, o próximo encontro, a gente vai falar sobre como você construir a sua marca pessoal. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer assunto, você pode comentar tanto aqui nos comentários do post, quanto na comunidade do WhatsApp. Muito obrigado por assistir e espero você no próximo encontro. Conteúdos assim sobre estratégias de marketing, criação de marca, vendas,
filosofia, cultura, você encontra dentro da Sociedade dos Criadores. É um hub completo para você desenvolver sua marca pessoal e seu autodesenvolvimento também. Participe, faça conexões e explore algo que você não está acostumado na internet.